O poder milagroso do subconsciente. O poder do subconsciente é enorme. É o subconsciente que inspira, guia e revela ao indivíduo nomes, fatos e cenas a partir do depósito da sua memória. É o subconsciente que deu início à pulsação cardíaca e é ele quem controla a circulação do sangue e regula a digestão, assimilação e eliminação. Quando o indivíduo come um pedaço de pão, seu subconsciente transforma-o em tecido, músculo, osso e sangue. Esse processo está além da compreensão até mesmo do homem mais sábio que existe na face da Terra. O subconsciente controla todos os processos e funções vitais do corpo e sabe a resposta para todos os problemas. O subconsciente nunca dorme, nunca descansa, está sempre em funcionamento. O poder milagroso do subconsciente pode ser comprovado por qualquer pessoa por meio de uma declaração franca ao subconsciente antes de dormir, que deseje que determinada coisa seja realizada. E é um deleite quando se sente que forças que vêm de dentro são liberadas e levam ao resultado desejado. Aqui, portanto, está uma fonte de poder e sabedoria que coloca o ser humano em contato com a onipotência ou o poder que move o mundo, guia os planetas em seu curso e faz com que o sol brilhe. O subconsciente é a fonte de ideais, aspirações e anseios altruístas do indivíduo. Foi através do subconsciente que Shakespeare percebeu as grandes verdades ocultas do homem comum de sua época. Sem dúvida, foi a resposta do subconsciente que fez com que o escultor grego Fídias retratasse a beleza, ordem, simetria e proporção no mármore e no bronze. Da mesma forma, foi ele quem permitiu também que o artista italiano Rafael pintasse Madonas e que Beethoven compusesse sinfonias. Em 1955, o presente autor fez uma palestra na Universidade de Yoga Forest, na Índia, e conversou com um cirurgião visitante natural de Bombay, que lhe falou sobre o Dr. James Isdale, um cirurgião escocês que havia trabalhado em Bengala antes da descoberta do éter e de outros métodos modernos de anestesia. Entre 1843 e 1846, o Dr. Isdale realizou cerca de 400 cirurgias importantes de todos os tipos, tais como amputações, remoção de abscessos e tumores cancerígenos, assim como operações de olho, ouvido e garganta. Todas as cirurgias eram conduzidas apenas sob anestesia mental. O médico visitante indiano contou que a taxa de mortalidade pós-operatória dos pacientes operados pelo Dr. Isdale era extremamente baixa, provavelmente entre 2% e 3%. Os pacientes não sentiam dor e não havia mortes durante as cirurgias. O Dr. Isdale sugeria ao subconsciente de todos os pacientes que estavam em estado hipnótico que não seria desenvolvida nenhuma infecção ou condição séptica. Vale lembrar que isso foi antes de Louis Pasteur, Joseph Lister e outros descobrirem a origem bacteriana das doenças e as causas de infecção devido aos instrumentos não esterilizados e organismos virulentos. Esse cirurgião visitante indiano explicou que a razão da baixa taxa de mortalidade e da ausência geral de infecção, uma vez que era reduzida a um mínimo, era sem dúvida devido às sugestões que Dr. Isdale fazia ao subconsciente de seus pacientes. E eles respondiam de acordo com a natureza da sugestão dele para cada um dos pacientes. É simplesmente maravilhoso quando se imagina que um cirurgião, há mais de 120 anos, descobriu os poderes milagrosos do subconsciente. Não é para se sentir tomado por uma espécie de reverência mística quando se para e pensa nos poderes transcendentais do subconsciente? E se considerarmos as percepções extrasensoriais do subconsciente,
tais como a capacidade de clarividência e clareaudiência, a independência no espaço e no tempo, a capacidade de tornar o indivíduo livre de toda dor e sofrimento e a capacidade de obter respostas para todos os problemas, sejam eles quais forem. Tudo e muito mais revelam que existe um poder e uma inteligência dentro do ser humano que transcende em muito seu intelecto e que é capaz de surpreender qualquer um. Todas essas experiências fazem com que os indivíduos se encantem e acreditem nos poderes milagrosos do próprio subconsciente. Tudo que é impresso no subconsciente é expresso por ele. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder de mover o mundo está no subconsciente das pessoas. O subconsciente é a parte da mente com inteligência infinita e sabedoria ilimitada. E além de ser alimentado por energias ocultas, é chamado de lei da vida. O subconsciente irá mover mundos e fundos para ver acontecer tudo o que nele o indivíduo imprimir. É por isso, portanto, que é importante que se imprimam ideias corretas e pensamentos construtivos no subconsciente. A razão pela qual há tanto caos e sofrimento no planeta é porque as pessoas não entendem a interação de suas mentes consciente e subconsciente. Quando esses dois princípios trabalham de acordo, em harmonia, paz e sincronizados, o indivíduo tem saúde, felicidade e alegria. Não há doença nem discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos de forma pacífica. O túmulo de Hermes foi aberto com grande expectativa e um sentimento de admiração, pois as pessoas acreditavam que o maior segredo de todos os tempos estava ali dentro. O segredo era: como é lá dentro, assim é aqui fora. Como é lá em cima, assim é aqui embaixo. Em outras palavras, tudo que é impresso no subconsciente é expresso na tela do espaço. Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os videntes iluminados de todos os tempos proclamaram a mesma verdade. O que se sente de forma subjetiva é expresso como condições, experiências e acontecimentos. Movimento e emoção devem equilibrar-se. Como é no céu, a própria mente, assim é na terra, no corpo e no ambiente. Essa é a grande lei da vida. A lei da ação e da reação, da inércia e do movimento é encontrada por toda a natureza. Essas duas devem se contrabalançar para que haja harmonia e equilíbrio. O ser humano deve deixar o princípio da vida fluir com ritmo e harmonia através dele. É necessário que a entrada e a saída sejam iguais. A impressão e a expressão têm de ser iguais. Toda a frustração do homem é proveniente de desejos não realizados. Pensar de forma negativa, destrutiva e cruel gera emoções destrutivas que devem ser expressas e para as quais se deve encontrar uma saída. Essas emoções, sendo de natureza negativa, são muitas vezes expressas como úlceras, problemas cardíacos, tensão e ansiedade. Qual é a ideia ou sentimento do ser humano sobre si mesmo agora? Cada parte do seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, corpo, condição financeira, amigos e status social representam um reflexo perfeito da ideia que você tem de si mesmo. Esse é o verdadeiro significado do que é impresso em seu subconsciente e que é expresso em todas as fases da sua vida. Os indivíduos ferem a si mesmos por meio das ideias negativas que acolhem. Quantas vezes cada pessoa já se feriu por ficar com raiva, medo, ciúme e sentimento de vingança? Esses são os venenos que entram no subconsciente.
Não se nasce com essas atitudes negativas. É preciso alimentar o subconsciente com pensamentos positivos para acabar com todos os padrões negativos alojados nele. À medida que se der continuidade a esse processo, todo o passado será eliminado e nunca mais será recordado. Encerro por aqui esse vídeo agradecendo a sua presença e te aguardo amanhã ao meio-dia aqui no canal. Obrigada e até lá!